Provérbios, um manual simples de como uma pessoa deve viver para adquirir o sucesso, a riqueza, a sabedoria e uma boa vida aqui na Terra. Bom, pelo menos é o que a grande maioria diz. A pessoa mais rica da história tá na Bíblia. Eu falei, você tá louco? Como assim? Ele falou, Rei Salomão. Eu falei, para. Ele falou, e o Rei Salomão escreveu lá, beabá, tudo que você precisa fazer para ficar rico. Eu falei, quê? Livro dos Provérbios. São 31 capítulos. O Salomão fala grana, 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 grana o tempo todo. E após eu ler e estudar os livros de sabedoria da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, várias e várias vezes, aqui nesse vídeo eu farei uma reflexão e mostrarei a respeito da minha visão de mundo em relação ao livro de Provérbios de Salomão. E para começar de fato o nosso vídeo, precisamos entender de como o livro de Provérbios é dividido, escrito na grande maioria pelo rei Salomão. Logo no início do livro, o autor a quem o livro é sugerido, Salomão, diz a respeito da finalidade dos provérbios, dos versículos 1 ao 7. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das parábolas dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa parte do livro de Provérbios diz a respeito da Senhora Sabedoria, escrito no capítulo 1 ao 9, descrevendo como uma mulher professora, pela qual a humanidade tanto busca. Nesses versículos, a sabedoria revela seu caráter e seus valores, por exemplo, integridade sexual, justiça e generosidade fazem parte do caráter da Senhora Sabedoria, descrita como uma mulher de forma simbólica. Esses poemas do capítulo 1 ao 9 refletem que vivemos em um universo moral de Deus. Esse universo moral são os princípios que dão ordem ao mundo, ou seja, Deus coloca ordem na casa. Sem esses princípios e valores moral, nosso mundo hoje estaria completamente destruído. Veja, o livro de Provérbios não dá ordem direta como os 10 mandamentos, escrito na época de Moisés, mas ele traz princípios que reforçam ainda mais os 10 mandamentos, como por exemplo a justiça. Veja o que Salomão diz em Provérbios, capítulo 21, do versículo 15 ao 16. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor dos que praticam o mal. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. E recapitulando, essa primeira parte do livro de Provérbios, Salomão convida ao leitor a ler o livro, e logo de cara o autor dá a resposta de como obter a sabedoria, no versículo 7. E na segunda parte do livro, são os 10 discursos de um pai para filho, ou seja, esse discurso é entre o narrador e o leitor do livro. Podemos ler isso em Provérbios do capítulo 5, versículo 1 ao 6. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como um veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida. Não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. E a terceira e grande parte do livro de Provérbios são frases e ditados curtos
que vai do capítulo 10 ao 29. E essas frases são curtas e fáceis de memorizar, mas são repletos de sabedoria. Essas frases são como se fosse uma biblioteca de sabedoria que eu e você podemos aplicar no nosso dia a dia. E esses provérbios abordam todas as áreas de nossa vida. Por exemplo, família, trabalho, amizade, pobreza, preguiça, casamento, vizinhos e vizinhança. Isso e muito mais são abordados nessa terceira parte do livro de Provérbios. E todas essas frases, ou seja, provérbios, são baseados no sistema de valores apresentado na primeira e na segunda parte do livro, do capítulo 1 ao 9. E aqui colocarei alguns exemplos do que Provérbios diz a respeito da preguiça, do casamento, de vizinhos e de trabalho. Vamos começar primeiro pelo tópico da preguiça. Está escrito em Provérbios no capítulo 24, do versículo 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tinha juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição: um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Agora, a respeito do casamento. Está escrito no capítulo 18, no versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, e recebe o favor do Senhor. E agora a respeito dos vizinhos. Está escrito no capítulo 3, no versículo 29. Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Agora a respeito do trabalho. Está escrito no capítulo 14, no versículo 23. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Acredito que até aqui você já tem entendido que o livro de Provérbios é extremamente profundo e possui grandes ensinamentos, guardada de gerações a gerações. E a última parte do livro de Provérbios são ditados de Agur e ditados do rei Lemuel. Agur começa reconhecendo sua grande falta de sabedoria e insensatez, e ele reflete que necessita de sabedoria de Deus. Agur reconhece que a sabedoria que ele tanto precisava já estava nas Escrituras de Deus, ou seja, a Bíblia, cujo objetivo é ensinar a viver bem. Agur é mostrado como uma pessoa que está de olhos e mente aberta para a sabedoria de Deus, alguém que está disposto a aprender, reforçando ainda mais o que o livro diz lá atrás sobre a sabedoria. E os poemas finais falam sobre Lemuel, um rei não israelita. Os ditados do rei Lemuel são conselhos e sabedoria que sua mãe lhe ensinou. Esses conselhos é sobre mulheres que sua mãe queria lhe transmitir. Por exemplo, está escrito no capítulo 31, no versículo 2 ao 3. Meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. E sua mãe finaliza o seu conselho falando sobre as qualidades da mulher virtuosa, que teme a Deus acima de tudo. E para finalizar o vídeo, quero deixar claro que o livro de Provérbios não é uma receitinha de bolo ou um passo a passo para ter sucesso garantido aqui na Terra. Esse livro trabalha com probabilidades. Se você for uma pessoa justa, certamente viverá muitos anos aqui na Terra. Ou se você for uma pessoa honesta, certamente prosperará aqui na Terra. Mas nem sempre isso é verdade. Há exceções. Nem sempre o justo vive muitos anos, e nem sempre o honesto prospera. E como a Bíblia é um livro sensacional, ela fala dessas exceções, que Salomão narra no livro de Eclesiastes. Se você quiser assistir o vídeo, aqui está os cards. Mas se você seguir esses conselhos de sabedoria, você aumentará suas chances de prosperar aqui na Terra. Portanto, siga. E se mesmo assim você não prosperar aqui na Terra,
seguindo esses conselhos, fique tranquilo, pois você entrará na sepultura de cabeça tranquila, pois soube que fez aquilo que é certo e justo perante a Deus, o seu juiz na eternidade. E aqui finalizo com o versículo de Eclesiastes: ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia de sua morte. Não há como fugir dessa batalha. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso.